Será que teria algum pecado que Deus não perdoa? Será que seria possível alguém pecar e nunca mais receber o perdão divino? E se isso é possível, como você pode saber se cometeu algum desses pecados? Todos nós sabemos que Deus é um ser misericordioso e que Jesus morreu na cruz para que todos tenham acesso ao perdão dos seus pecados através do arrependimento e da salvação pela graça de Deus. Mas existem 3 pecados citados na Bíblia que são tão graves, que afrontam tanto Deus e a sua santidade, que não serão perdoados. O primeiro pecado, e o mais claro de todos, é o pecado contra o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, Jesus diz abertamente que, portanto, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Aquele que falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta, nem na era que há de vir. Para entendermos exatamente o que é o pecado contra o Espírito Santo, precisamos entender o contexto em que Jesus diz essas palavras. O texto diz que apresentaram para Jesus um jovem que estava endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus expulsou o demônio e o curou. Quando as pessoas viram isso, começaram a gritar: "Não é esse o filho de Davi?" Confirmando que Jesus era o Messias enviado por Deus. Mas os fariseus, um grupo religioso dos judeus, disseram: "Esse expulsa demônios por Beelzebu, principal dos demônios." Jesus então os exorta, revelando a eles o pecado gravíssimo que haviam acabado de cometer. Jesus mostra que o que eles cometeram é o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, que demônios não expulsam outros demônios e que o que ele estava fazendo era através do poder do Espírito de Deus, e que atribuir as obras do Espírito Santo a demônios é um pecado que não tem perdão. Muitas pessoas vivem atormentadas achando que blasfemaram contra o Espírito Santo, pois não entendem o que é esse pecado. Blasfemar contra o Espírito Santo é dizer com a própria boca e de forma consciente que algo que foi visivelmente realizado pelo poder de Deus, como uma cura, um espírito maligno que foi expulso, a transformação de uma pessoa, um dom que o Espírito Santo deu para alguém, ou alguma obra realizada sabidamente por Deus, que foi na verdade realizada pelo diabo ou por espíritos malignos. Observe, para pecar contra o Espírito Santo só é possível fazer isso de forma totalmente consciente. Para alguém chegar ao ponto de pecar contra o Espírito Santo, essa pessoa já está em um grau de frieza espiritual muito grande. Ela já não tem mais a sensibilidade espiritual, assim como os religiosos fariseus, a ponto de se acharem mais espirituais e mais santos do que todos, ao mesmo tempo em que invejavam a ação de Deus através da vida de Jesus. O pecado contra o Espírito Santo é apenas a última pá de cal para alguém que já estava muito longe da graça de Deus. E por que esse pecado não será perdoado? Justamente porque não haverá mais nesse indivíduo a ação do Espírito Santo para se arrepender dos seus pecados, visto que o chamado ao arrependimento é realizado pelo próprio Espírito Santo. Essa pessoa afastou tanto o Espírito Santo dela que a voz dele no seu coração já não será mais ouvida. O segundo pecado que Deus não perdoa é justamente a falta de perdão. Deus não perdoa quem não perdoa. Em Marcos 11, 26, Jesus faz a seguinte afirmação para os seus discípulos: "Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que estás nos céus não perdoará os seus pecados." Jesus, em seus ensinamentos, ensinou por várias vezes a respeito do perdão, um ensinamento que muitos não colocam em prática e que pouco vemos sendo abordados nos nossos púlpitos. Pedro pergunta para Jesus se deveria perdoar alguém apenas 7 vezes, mas Jesus responde: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. É fato que ele não estava falando de um perdão quantitativo. Não se resume a perdoar alguém 490 vezes. Jesus estava ensinando algo muito mais profundo, que o perdão
deve ser infinito. Quantas vezes errarem, perdoe. Jesus ensina o perdão como condição até dentro da oração. Como eu posso pedir a Deus perdão se eu não sou capaz de perdoar? Eu só recebo de Deus aquilo que eu sou capaz de liberar. Por que você se acha merecedor de perdão, mas não é capaz de perdoar seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu amigo, sua esposa, seu esposo? O perdão na vida do cristão deve ser algo natural. Jesus, estando na cruz, olhou para aqueles que o estavam crucificando e disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Por que você se acha merecedor do perdão de Deus, mas não é capaz de perdoar o seu próximo? Só porque você peca diferente dele? O perdão é a maior prova de amor ao próximo. Perdoe. E se errarem de novo contra você, perdoe novamente. O terceiro pecado sem perdão é a apostasia. Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6 diz: É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, sejam reconduzidos ao arrependimento. Isso porque, para si próprios, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo à desonra pública. Estes versículos são cruciais para a compreensão do que é o pecado da apostasia. A passagem sugere que aqueles que experimentaram a obra do Espírito Santo, receberam a iluminação divina, provaram do dom celestial e participaram dos poderes divinos, se caírem, encontram-se em uma condição na qual é impossível que haja arrependimento. A apostasia mencionada em Hebreus capítulo 6 não é uma simples dúvida passageira, alguém que parou de frequentar a igreja ou um desvio momentâneo. A apostasia é uma rejeição consciente de Jesus, é a negação do seu sacrifício, é o abandono da fé, de modo que a pessoa passou a não crer mais em Deus, na sua palavra, no seu Filho e na ação do Espírito Santo. Esses crucificaram novamente o Filho de Deus. A apostasia é o total afastamento de uma pessoa de Deus. Se você não está nessa condição, se dentro de você ainda arde, mesmo que fraca, a fé em Jesus Cristo e na palavra dele, mas você está afastado dos caminhos de Jesus, não deixe que seja tarde demais. Jesus tem salvação para a sua alma. Deixe o Espírito Santo agir em você. Se arrependa dos seus pecados e venha para Jesus. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, clique nos sininhos das notificações e compartilhe nas suas redes sociais.